Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um Econatura Ensina e dessa vez a gente vai estar falando sobre resíduos sólidos, especificamente sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse vídeo a gente vai entender o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando ela foi criada, quais são os principais objetivos, alguns dos pontos principais delas de inovação, assim como algumas ferramentas também que existem dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Antes de começar, só se você não conhece o Econatura, convido você a conhecer. Aqui na descrição tem o nosso site, então você pode conferir os conteúdos que a gente produz além de vídeos. Assim como também a gente tem uma campanha do Padrim. Nessa campanha você pode apoiar o Econatura e ajudar que a gente cresça. A partir de R$1 você já pode nos apoiar. Caso você queira fazer um apoio pontual, a gente também tem um Pix e um PicPay, onde você pode doar esse valor. Qualquer valor é muito bem-vindo. Então é isso, pessoal, bora entender um pouquinho mais sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, pessoal, para a gente começar, vamos entender o que é a tal da Política Nacional. Existem vários tipos e ela nada mais é do que uma política pública. Então a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a de Meio Ambiente, Educação Ambiental, e todas têm o mesmo princípio. E que princípio seria esse? Quando a gente fala de política pública, a gente está falando de ações e decisões. Então a gente está falando de um tema. Por exemplo, os resíduos sólidos. Então vão ter várias ações e decisões nessa lei que vão falar sobre esse assunto, os resíduos sólidos. E isso vale tanto para o aspecto público quanto para o aspecto privado. Então a gente está falando de normatizações para toda a esfera de atuação quanto a um tema. E, basicamente, o que as políticas nacionais ou políticas públicas querem e pretendem é garantir a cidadania quanto a um tema. Por isso, então, a sua relevância aí quando a gente fala de entender o que é uma política pública. Começando, então, aqui a falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela foi criada em 2010, fazem aí, portanto, 11 anos. Ela foi criada após uma grande movimentação quanto à necessidade de se falar desse tema, né? Existia muito já esse debate quanto à Política Nacional de Resíduos Sólidos já vinha há muito tempo, porém ela foi só efetivada aqui em 2010 e foi criada então essa política nacional para regulamentar esse tema. Mas quando a gente fala de resíduos sólidos, é importante a gente falar uma coisa antes de começar a falar sobre a política nacional. Comumente a gente tem o costume de chamar tudo que a gente descarta de lixo. Porém, lá na política nacional existem dois conceitos fundamentais: resíduo sólido e rejeito. Quando a gente fala do resíduo sólido, a gente está falando daquilo que a gente descarta e que é possível de reaproveitar ou reciclar. Dessa forma, esse material ele não vai ter que ter uma destinação final. Por exemplo, ir para um aterro, ir para uma incineração, ir para outro local desses tipos. E já quando a gente fala de rejeito, a gente está falando de um material que perdeu todas as suas opções de tratamento. Portanto, ele vai ter que ir para uma destinação final, diferentes tipos. Então, a gente fala aqui, né, que se esgotou as possibilidades aí de tratamento desse material. Então, quando a gente está falando de lixo, né, a gente acaba falando desses dois juntos. Mas, muitas vezes, a gente remete ao lixo a rejeitos, sendo que não necessariamente o que a gente está jogando fora, o lixo, né,
ele é um resíduo, ou ele é um rejeito, desculpa. E além disso, então, o que tem que ficar claro é que quando a gente fala de resíduos e da PNRS, a gente está falando aqui desse conceito. Então, lembrar aqui, ó, esse conceito. Lixo não existe nesse termo aqui. Assim como também deveria estar no nosso cotidiano já essa terminologia, né? Porque não tem lógica a gente chamar tudo que a gente joga fora de lixo, né? Sendo que existe aqui uma diferenciação entre o uso desse possível lixo. Desse jeito, então, o que a gente tem que entender? Resíduo sólido e rejeito, eles vêm para o descarte. Ambos são materiais que são descartados. Quando a gente fala de resíduo sólido, existe a possibilidade dele ir para uma destinação final, um aterro sanitário, uma incineração ou qualquer outra coisa, ou uma alternativa. Essa alternativa, estou falando de reciclagem e reaproveitamento de diferentes tipos. Já quando eu falo de rejeito, eu estou falando que vai para a destinação final, e aí a mais adequada possível. Então, eu quero que vocês tenham esse conceito bem consolidado, estou repetindo ele justamente porque ele é fundamental para o resto de tudo que a gente vai conversar. Uma coisa interessante que a PNRS traz é que existem 11 classificações possíveis aí de resíduo sólido. Então, a gente vai ter uma diversidade de resíduos sólidos existentes. A gente vai ter, por exemplo, o RSU, que se trata de resíduos sólidos urbanos. Eles vêm da descarte de residências e locais habitacionais, assim como a varrição de vias públicas. Então, o conjunto de resíduos coletados nesses locais são identificados como RSU. A gente tem o RSS, que são resíduos de serviços de saúde, ou seja, tudo aquilo que é feito no ambiente hospitalar, em laboratório, etc., eles são classificados como esse tipo de resíduo. A gente tem também os resíduos aí eletrônicos. Aí a gente coloca, por exemplo, celular, televisão, qualquer aparelho desse tipo que envolva peças eletrônicas. E por fim, um outro tipo de classificação aqui é o resíduo de construção civil, o RCC. Ele vem aí de qualquer tipo de construção ou coisa que venha utilizar esses tipos de materiais. Eu estou falando aqui tijolo, massa, madeira, ferragem, entre outras coisas. Deixando claro aqui, só por curiosidade, que é estimado aí que quando você faz uma construção, por exemplo, você está fazendo a obra da sua casa, é estimado aí que se desperdice nesse processo 30% do que é utilizado. Então, 30% do que você vai comprar lá já vai ser RCC. E, claro, existem mais, aqui eu só falei 4, mas existem outras. E um fator importante é que cada uma dessas classificações que eu falei aqui, assim como as outras que eu citei, que existem, né? Elas têm um tratamento específico. Você não pode fazer tratamentos semelhantes. Talvez tenham técnicas semelhantes, mas elas têm cuidados diferentes. Por exemplo, eu não posso misturar um resíduo de serviço de saúde com um resíduo sólido urbano. Por quê? Porque o resíduo de serviço de saúde ele vai ter a característica de ter o risco de contaminação. Portanto, eu não posso colocar no mesmo local de um resíduo que ele não tem esse risco. E dentro disso existe outra classificação também proposta aí pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é segundo o perigo envolvido.
a gente tem que os resíduos eles podem ser classificados aí como perigosos ou não perigosos. Consequentemente, o tratamento desses resíduos vai ser diferente. E aí, quando eu falo de tratamento, eu não estou falando exclusivamente a destinação final, lá onde que eu vou depositar esse material. Mas eu estou falando desde lá do começo, quando eu vou coletar esse material. Portanto, existe todo um cuidado relacionado a isso, e é fundamental que cada tipo de resíduo tenha essa classificação e você saiba esse tipo de classificação para evitar riscos, principalmente aí a saúde, e aí eu estou falando tanto de saúde individual como saúde pública, e ao meio ambiente, porque pode haver algum problema nesse processo. Por exemplo, você pega um RSS e distribui e coloca ele num local inadequado, sem o isolamento necessário, você pode estar contaminando o ambiente. Justamente o que ocorre também com resíduos eletrônicos, enfim, uma grande diversidade de materiais que necessitam dessa atenção. Dessa forma, então, a gente tem que entender que a PNRS ela é uma política aí de nível federal, lembrando que aí a gente tem o nível federal, estadual e municipal. Da PNRS, ela vai designar mudanças para nível estadual e municipal. Pensando no quê? Pensando na questão de gestão integrada e melhoria da questão ambiental, assim como a questão de saúde também. Dessa forma, a gente vai ter normatizações ali dentro que vão dizer o que deve ser feito em ambas as linhas, seja para melhorar a gestão desses resíduos, seja para melhorar a questão de meio ambiente e saúde. Deixando claro aí que é fundamental a gente entender também que existem ferramentas aqui que vão ser menorizadas, então, menorizadas entre aspas, né? Mas a gente vai ter, por exemplo, o Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Existe esse plano que ele fala algumas diretrizes e metas que devem ser feitas para atingir o que a PNRS propõe, né? Mas esse plano também ele existe em nível estadual e às vezes municipal. Às vezes não, né? É para ter, mas esse às vezes é justamente porque alguns municípios não têm. Mas aí, esse plano, a gente tem planos estaduais de gerenciamento de resíduos sólidos, assim como planos municipais. Então, há uma subdivisão de tudo isso que vem a nível federal, para sim, todos terem responsabilidade. Então, o que a gente entende também lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos? Que ela não está isolada de outras políticas. Ela, na verdade, é uma junção de outras políticas e ela usa ferramentas de outras políticas, como, por exemplo, da Política Nacional de Meio Ambiente, da Política Nacional de Educação Ambiental, da Política Federal de Saneamento Básico e do Marco Regulatório do Saneamento Básico. E aí eu tenho que deixar claro uma coisa. A PNRS foi criada lá em 2010, mas o Marco Regulatório faz aí um pouquinho mais de um ano que foi instituído, né? Então, na verdade, o Marco Regulatório ele vem como uma atualização para a PNRS. E isso não significa que ele não envolva também coisas que estão relacionadas tanto à PNRS quanto a outras políticas nacionais. Então, a PNRS se divide em 15 objetivos, sendo que cada objetivo tem seus pormenores, né? Sendo que aqui eu destaquei só alguns, porque não necessita eu ficar falando, você pode ler depois lá o que é cada um. Então a gente tem a proteção da saúde pública
e da qualidade ambiental, portanto isso resgata o que eu falei lá em cima de gestão integrada e saúde e meio ambiente, incentiva a reciclagem, reaproveitamento e tratamento, inclusão dos catadores nesse processo, integralização dos serviços e, portanto, gestão integrada, implantação da análise do ciclo de vida, isso aqui é muito importante, isso aqui você tem que entender muito bem, e capacitação da equipe da área. Portanto, a gente está abrangendo pela política nacional diferentes aspectos relevantes para esse tema. Vamos entender alguns conceitos que eu acho que é fundamental para a gente conversar sobre os avanços que a política nacional trouxe. O primeiro deles, responsabilidade compartilhada. O que acontecia antes de existir a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Vamos dizer que você tem um terreno lá e aí vinha uma pessoa e jogava um monte de resíduo de construção civil. Aí, antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que acontecia é que as pessoas não sabiam ou não tinham como determinar de quem era a responsabilidade por aquilo. E aquele resíduo ficava lá. Ficava lá, ninguém se responsabilizava, não acontecia nada. Então, aí, a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe esse conceito de responsabilidade compartilhada que está ligado ao conceito de ciclo de vida, que é muito importante, e aí eu não falo só aqui na questão da PNRS, mas para o meio ambiente como um todo. E dentro do ciclo de vida, a gente tem o conceito de stakeholders, ou em português, atores, que são as pessoas envolvidas com o ciclo de vida. Então vamos entender um pouco melhor isso. Quando eu falo de ciclo de vida, o que eu estou falando? Imagine lá um material que você vai comprar, algum produto. Esse produto vem lá de um produtor, por exemplo, um produtor rural, depois vai no comércio, do comércio vem para o consumidor descarta, então vai para o que a gente chama de lixo, depois vem o pessoal da coleta e destina para algum local. Por exemplo, um aterro sanitário, ou um lixão, que é o pior cenário. O que a gente tem quando a gente fala de ciclo de vida, isso é um ciclo de vida, a gente conhecer todas as etapas da vida de um produto. E esse ciclo de vida vai ter diferentes pessoas relacionadas a ele. A gente tem aqui o produtor, a gente tem o comerciante, a gente tem o consumidor, etc, etc. E nessas etapas, as atividades que eles fazem são de responsabilidade dele. Portanto, naquele exemplo que eu dei do resíduo de construção civil, se a pessoa que estava com esse resíduo descartou no local inadequado, ela vai ser responsabilizada por isso. Assim como qualquer pessoa que fizer um ato errado ou ter uma responsabilidade quanto a algum tipo de atividade aqui e não o fizer, será punido também. Então, o ciclo de vida e a questão da responsabilidade compartilhada vem de uma forma da gente entender que aquilo não é só um material que vai ser jogado fora e a gente vai esquecer disso. Sendo que a gente sempre fala, né? Não existe o jogar fora. E é justamente isso que se traz aqui no ciclo de vida e a responsabilidade compartilhada. E aí é interessante falar que isso aqui é um ciclo simples. Existem sim ciclos muito mais elaborados que isso. Poderia ter começado aqui com a extração de matéria-prima antes de produtor, né? Então, a complexidade desse ciclo é muito maior e não é sempre assim, ó, vai para um, vai para outro. Às vezes é multifacetado, vai para vários locais. E é importante dizer que o ciclo de vida ele não funciona só, por exemplo, a gente entender quem são os atores envolvidos, mas a gente pode fazer algumas análises aqui também, como, por exemplo, entender o consumo de carbono durante uma etapa aqui, entender o que pode estar sendo mais ou menos
proveitoso entender se a gente utilizar modificar uma parte do ciclo de vida, como que isso muda todo o resto da cadeia. Então isso aqui é uma ferramenta, vamos dizer, básica, mas fundamental para várias coisas, como, por exemplo, efetivar a questão da responsabilidade compartilhada. E dentro da responsabilidade compartilhada, a gente tem um instrumento muito importante, a logística reversa. Então vamos primeiro entender o que é o instrumento. A gente tem todos aqueles objetivos que eu falei. E para efetivar isso, a gente tem ferramentas. Essas ferramentas, elas são chamadas aqui de instrumento. E um dos instrumentos relacionados à responsabilidade compartilhada é a logística reversa. Se você não sabe o que é logística reversa, dá uma conferida aqui no canal que tem um Econatura Explica falando sobre logística reversa. E nesse contexto, a logística reversa ela vem principalmente para nos atentarmos a resíduos perigosos. Com isso, lidar com, por exemplo, baterias, óleos, pneu, celulares, eletrônicos, tudo isso que tem um tipo de descarte específico. Então, dessa forma, se traz uma responsabilidade, por exemplo, para os produtores criarem mecanismos para os consumidores descartar isso aqui, evitando, assim, problemas ambientais e problemas de saúde, como é o objetivo principal lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas isso não quer dizer que esses tipos de ferramentas de logística reversa estão restritas aos perigosos. A gente tem aqui, por exemplo, também essas ferramentas com plástico, metal, vidro, entre tantos outros. E é interessante dizer que isso aqui envolve muito a parte de tecnologia. Por quê? Porque a gente tem que pensar em ferramentas que facilitem esse processo, como, por exemplo, geoprocessamento. Inclusive, se você também quiser entender um pouquinho mais da parte de tecnologias relacionadas ao meio ambiente, tem um vídeo no nosso canal, uma série, na verdade, só sobre tecnologias, e eu comento um pouquinho também da questão de logística reversa lá. Então, possivelmente você já viu aí algum tipo de campanha, de programa, de alguma empresa relacionado a receber os produtos que vão ser descartados. É comum a gente ter, por exemplo, a venda de celulares, onde nessa venda você pode entregar o seu celular antigo e com isso conseguir um desconto também. É muito interessante isso no aspecto de receber de volta esse produto e dar uma destinação final adequada. Um outro ponto importante aí, quando a gente fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a proposta de redução da geração e extinção dos lixões. Aí, só para deixar uma coisa clara, o que são lixões, né? São ambientes não adequados para se descartar, então, não adequados. Dessa forma, o que eu estou falando que não é adequado? Vamos pensar um aterro. O que é um aterro? O aterro é um local projetado para se descartar resíduos. No aterro, a gente vai ter estruturas de diferentes tipos que vão garantir a segurança de não contaminar solo, não contaminar ar, não contaminar água. Para isso, eu vou ter, por exemplo, sistemas de isolamento do contato do resíduo com o solo através de geomembranas. A gente vai ter sistema de captação de líquidos gerados pelo processo de decomposição. A gente vai ter sistemas de reaproveitamento de gases que são liberados pelo processo de decomposição. Tudo isso garante que o aterro tenha uma minimização dos seus impactos. Quando eu falo dos lixões, eu estou falando do local lá, você abriu uma vala e começa a jogar o seu resíduo lá e dane-se o mundo. E isso vai gerar, né, diferentes problemas, como se a gente tiver aqui embaixo água, então eu estou falando de água, pode se formar
pluma de contaminação, não vou entrar no mérito que é uma pluma, mas essa pluma pode contaminar a água. Consequentemente, contaminando a água subterrânea, eu vou ter contaminação de água superficial, contaminação de abastecimento, eu vou ter vários outros problemas que vão causar aí problemas de saúde, problemas ambientais. Então é uma bola de neve, simplesmente por não existir essa adequação desse local de descarte. Deixando claro que isso talvez se justificaria há muitos séculos. A gente já tem a existência dos lixões, né, se justificaria há muitos séculos. A gente já tem muita tecnologia desenvolvida nessa área. O que falta é o investimento adequado para isso, né? Então, quando a gente foi criado a PNRS aí, ela trouxe uma meta de finalização dos lixões. Se eu não me engano, essa primeira meta foi em 2015, depois teve um adiamento para 2018 ou 2017, e agora tem uma proposta aí para adiar para 2024. E por que ocorre esse adiamento, né? O principal ponto é que cidades pequenas não conseguem criar esses locais adequados, seja individualmente ou a partir de consórcios com outras cidades. A gente tem a falta de interesse geral aí eu digo não só do poder público, dos governantes ou de quem está ali no poder, mas eu digo também de nós, população comum, não liga para onde vai esse resíduo. Então, a gente tem ainda essa relação de indiferença. A gente não está se atentando ao que isso pode causar. Por isso, não existe realmente uma cobrança quanto à mudança desse cenário. E aí, o que a gente tem? A prorrogação disso tudo. Para contrapor esse cenário, e principalmente ali o cenário da geração, aumento da geração e todas essas coisas, a gente tem dois instrumentos aqui. O primeiro deles é a reciclagem. Através da reciclagem, o que a gente faz? A gente quebra aquele ciclo. Em vez, então, de ter o caminhãozinho lá da coleta, né? Desenhar um belo caminhão aqui. Temos o caminhãozinho da coleta. Imagine que isso é um caminhão. E a gente vai ter o caminhão vindo, e em vez dele levar para o aterro, esse é o aterro, parece um cocôzinho, mas é semelhante, ele vai levar para um centro de reciclagem. E esse centro de reciclagem vai garantir que isso venha ser reinserido no ciclo. Então a gente não vai ter o ciclo morrendo entre si, né? A gente não vai ter uma destinação final, a gente vai ter a reinserção do material no ciclo. Dessa forma, o que a gente tem também? A gente tem a possível geração de empregos, porque querendo ou não, isso aqui é um mercado que dá dinheiro, muito dinheiro, principalmente por causa do volume que a gente produz de resíduos. Então, a gente pode estar gerando empregos formais muito mais interessantes para pessoas que, por exemplo, trabalham na ilegalidade com resíduos. A gente tem catadores ainda em lixões. A gente poderia ter aí centros de reciclagem trabalhando com esses catadores. E a reciclagem é um processo fundamental nessa garantia aí de que a gente vai ter realmente melhoras. E um outro instrumento que não poderia faltar aqui, obviamente, é a educação ambiental. Não adianta a gente falar de todos esses conceitos, ter uma política nacional linda como essa, etc, etc, e não atentar para a educação ambiental. Eu preciso, por exemplo, saber que as pessoas saibam a diferença de resíduos sólidos e rejeitos. Eu preciso que as pessoas tenham ideia do que é logística reversa. Para quê? Para essas pessoas
simplesmente aderirem a esse processo de logística reversa. Eu preciso que as pessoas entendam o que é reciclagem, para a reciclagem não ser mais um negócio abandonado pela sociedade, que gera preguiça da pessoa preparar o material para ir para reciclagem, para descartar. Eu preciso, por exemplo, que as pessoas entendam o que é um ponto de entrega voluntária, um ecoponto também, chamado, depende aí da cidade. Eu preciso que as pessoas entendam por que é fundamental a gente ter uma tarifa de lixo, entre outras coisas que são fundamentais aí para a gente garantir de novo aquele objetivo que eu falei no início. Os objetivos principais: gestão integrada e melhoria aí da questão de meio ambiente e saúde pública. E para finalizar, como eu disse, né, esses são alguns pontos, esses 2 pontos, né, responsabilidade compartilhada, redução da geração e redução e extinção dos lixões, eles são pontos importantes dentro da política nacional. E existem alguns instrumentos também para a gente monitorar esse avanço. E a gente tem 2 aqui que são 2 sistemas, né, o CINIR e o CINISA, que eles trazem dados quanto à gestão de resíduos. O CINIR, que é o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos, e o CINISA, que é o Sistema Nacional de Informações do Saneamento Básico. Então, o objetivo deles é aqui, fazer a gestão integrada. E assim a gente conseguir efetivamente apontar para que lado que a gente vai, para que avanços a gente necessita, entre outras coisas também. Só destacando que o CINIR ele foi criado lá pela PNRS em 2010. Porém, a sua efetivação, o seu lançamento na internet, a disponibilidade dele foi, eu acho que no máximo há 3 anos. Para a gente ver como é complicado essa questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, resumindo a nossa conversa, né? A gente tem que a PNRS é uma política pública, uma política que visa aí ter ações e deveres a serem implementados. Ela traz a diferenciação do conceito de lixo e resíduos sólidos e rejeitos, sendo que existem 11 classificações de resíduos sólidos. Ela tem no seu interior aí 15 objetivos visando a melhoria da gestão integrada e do meio ambiente e saúde. 2 pontos, aí 2 tópicos importantes para a gente entender a Política Nacional de Resíduos Sólidos é a responsabilidade compartilhada, e um instrumento aí que a gente tem para efetivar ela, que seria interessante, é a logística reversa. E também a gente tem aí a redução e geração da geração de resíduos, né? Assim como a extinção dos lixões. Para isso, a gente tem que trabalhar com reciclagem, e educação ambiental. Sendo que, para monitorar se tudo isso aqui está funcionando, a gente tem o CINIR e o CINISA, e para determinar novos passos também. Então, basicamente, isso é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existem outros pontos muito relevantes que eu acho que, se você tiver interesse em entender mais Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu convido você a procurar a lei relacionada a ela. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Assim como também eu acho interessante você dar uma conferida sobre dados relacionados à produção de resíduos sólidos, entender por que existe toda essa demora, esse atraso nesse processo
de avanço quanto à questão de resíduos. Por que o nosso país está tão atrasado? Se você quiser se aprofundar mais também sobre a questão de resíduos sólidos, a primeira série que a gente fez aqui no canal foi sobre esse tema, então dá uma conferida aqui, vamos deixar no card também, com certeza você vai gostar e fica aí a dica. Então foi isso, pessoal, espero que tenha ficado mais claro o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e sua importância. Ela é um assunto bem interessante, assim como todas as outras políticas nacionais. Se você gostou, tem alguma sugestão, coloca aqui nos comentários, a gente gosta muito de sugestões. E se você quiser que a gente traga um tema, também coloca aqui. Então um abraço e até mais.